Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos em nossa primeira aula da segunda unidade, na verdade a 13ª aula do curso de Física Moderna 2, primeira aula da segunda unidade, e hoje vamos iniciar a discussão sobre momento de dipolo magnético, que é um conceito físico trabalhado em Física 3, é um conceito que envolve eletromagnetismo, e ele é extremamente importante porque é através do momento de dipolo magnético que é possível detectar algumas propriedades do átomo de acordo com os resultados da física quântica, como a gente viu na primeira unidade. Então, vamos discutir aqui o que é esse momento de dipolo magnético no átomo e como que eu posso, através dos resultados que a gente viu, quantificar esse momento de dipolo magnético, porque uma vez conhecido isso, é possível medir, e é o que vai ser visto na próxima aula, na aula de número 14, no experimento de Stern-Gerlach. Ok? Então vamos lá para a nossa aula de hoje sobre momento de dipolo magnético. Antes de falar propriamente do momento de dipolo magnético do átomo, eu fiz uma rápida revisão aqui de Física 3, para quem não se lembra. Então, um dipolo magnético é quando tem por exemplo, um ímã em barra, que eu tenho dois polos magnéticos. A gente sabe que é impossível separar os dipolos magnéticos em um monopolo, como acontece na carga elétrica. Então, a carga magnética sempre tem um dipolo. E a gente sabe que em um dipolo, como o caso de um ímã em barra como esse, eu tenho um campo magnético em volta, que tem mais ou menos esse formato aqui, e desse dipolo a gente define esse vetor, nesse sentido aqui, ó, que eu chamo de vetor dipolo magnético. Então o dipolo magnético ele é representado graficamente, ao invés de desenhar todo esse esquema de linhas de campo e tal, a gente usa só esse vetor para representar o meu dipolo magnético. Se a gente lembrar que em um fio passando uma corrente elétrica, eu também produzo um campo magnético, então se eu tiver uma espira circular, como esse caso aqui, ó, e passar por essa espira circular uma corrente elétrica aí, a gente sabe que em volta dessa espira produz-se campos magnéticos circulares aqui. Isso aí é lá da Física 3. Se a gente observar esse campo de uma distância suficientemente grande em relação ao tamanho dessa espira, nós vamos ver que o campo magnético gerado por essa espira se assemelha bastante ao campo magnético gerado por um ímã em barra. Então é possível associar a uma espira circular onde passa uma corrente elétrica também o momento de dipolo magnético. Por isso que a gente pode representar uma espira que passa uma corrente elétrica pelo vetor do momento de dipolo magnético, lembrando que a direção desse dipolo vai depender da orientação da corrente elétrica. Vocês lembram lá em Física 3 que tem aquela coisa da regra da mão direita, então o sentido de rotação ali da corrente elétrica vai inverter o sentido desse dipolo. E qual é a grande vantagem, né, de você ter um dipolo, no caso de um átomo de hidrogênio, por exemplo? A grande vantagem é que a gente sabe que um dipolo ele sofre a ação de um campo magnético externo. Então, se eu colocar um dipolo, né, imagine que esse aqui é o vetor de um dipolo magnético, então pode ser um ímã em barra ou a espira circular com corrente elétrica aí. E ao ligar um campo magnético externo, esse campo ele vai agir sobre esse dipolo, gerando um torque. Basta vocês lembrarem que se eu pegar um ímã e encostar em um campo magnético, aquele ímã ele vai sofrer uma força por influência desse campo magnético externo. E no nosso caso, ele vai sofrer um torque, né? E esse torque ele é dado por essa expressão aqui, ó. Ele vale o produto vetorial entre o vetor do campo magnético pelo vetor do momento magnético. Então, nesse caso desse desenho da figura,
o vetor do torque vai ser tem essa representação. Isso aqui, para quem não sabe, é a representação de um vetor entrando na tela. Então, eu tenho meu vetor campo magnético no sentido, o vetor campo, o vetor de polo magnético no outro, e o vetor torque entrando na tela, porque é uma composição tridimensional de vetores. Então, o torque sofrido pelo meu dipolo, ele vai estar entrando na tela, e através desse torque é possível girar, modificar a direção desse momento de dipolo, certo? Quer dizer, com essa reação que o momento de dipolo sofre, devido à presença de um campo magnético, é possível fazer medidas desse dipolo e constatar o que se conhece sobre o dipolo magnético dentro de um átomo. Então essa é a grande sacada, é conseguir quantificar o momento de dipolo magnético do átomo e medi-lo através de experimentos, uma vez que não tem como você medir as quantidades diretamente, tem que ser através de medidas indiretas. Muito bem, então falando agora do átomo, então para poder quantificar esse momento de dipolo, vamos supor aqui que eu tenho um elétron de massa m e carga menos e, movendo-se com velocidade v numa órbita circular de Bohr de raio R. Então eu tenho um elétron girando aqui, isso aqui, ó, você sabe que corrente elétrica é carga por unidade de tempo, passando por uma seção transversal de um fio. Então se você imagina que o fio é a trajetória do elétron, então depois de um certo tempo, vocês vão convir comigo que o elétron ele vai estar cruzando aquela região. Então depois de um certo tempo eu tenho uma carga elétrica que passa por aquela seção transversal. Então isso caracteriza de fato uma corrente elétrica. Então esse elétron girando, isso aqui representa uma corrente elétrica. Então se eu tenho uma corrente elétrica girando, isso reproduz a mesma ideia da espira circular que eu falei no instante. E por conta disso existe um momento de dipolo magnético associado ao movimento do elétron na sua órbita. A gente chama isso inclusive de momento de dipolo magnético orbital, porque está associado à órbita. Mas vamos lá, vamos fazer nosso cálculo, né? Então, compreendido aí o cenário que a gente está trabalhando, vamos ao cálculo. Lá em Física 3 a gente aprende que o módulo do momento de dipolo, no caso de uma espira circular, é dado pela corrente elétrica vezes a área dessa espira. Então esse A é a área desse círculo aqui em cinza. A corrente elétrica vai ser a carga dividido pelo tempo. Então no caso o elétron ele demora, no movimento circular, ele passa pelo ponto novamente depois de um intervalo de tempo t, que é nada mais nada menos que o período de circulação desse elétron. O período é o tempo que demora para dar uma volta completa. Então, dentro de um intervalo de tempo de um período, o elétron ele passa uma única vez por uma seção transversal em torno dessa trajetória. Então, eu posso calcular a corrente elétrica dividindo a carga do elétron pelo período desse elétron, lembrando que período é o tempo que o elétron gasta para dar uma volta completa em torno desse círculo. E a área é um cálculo direto da geometria, πr ao quadrado, onde r é o raio da minha trajetória. Então, fazendo aqui substituindo o período pela distância dividido pela velocidade, isso aqui é cinemática clássica, né? Velocidade é distância sobre tempo, então tempo é distância sobre velocidade. Como a gente está calculando o inverso do tempo, então é velocidade sobre distância percorrida, e no caso de um círculo, a distância percorrida é 2πr. Então a gente cancela aqui π com π, cancela um quadrado com r de baixo, e sobra que o momento de dipolo magnético é dado pela carga do elétron vezes a sua velocidade, vezes o raio dividido por 2. É interessante mostrar que se eu calcular o momento angular já é outra quantidade que está envolvida no conteúdo de Física 1. Tem uma quantidade de momento relacionado com o movimento de rotação do átomo, do elétron em torno do seu núcleo. O momento angular já calculou isso, já falou sobre isso na primeira unidade. Ele vai ser simplesmente a massa do elétron vezes a velocidade vezes o raio da trajetória.
Então esse aqui é o momento angular. Se eu dividir o momento de dipolo magnético pelo momento angular, eu vou ter essa expressão aqui, ó. Então μ vai ser a carga, porque vai cancelar aqui o R, né, desse R daqui de baixo, vai cancelar a velocidade. Veja que as duas quantidades mais complicadas acabam sendo canceladas na divisão e só sobra carga do elétron e massa do elétron, que são duas constantes universais. Ou seja, temos aí uma grande dica para poder detectar as propriedades do elétron. Porque a gente está encontrando um momento angular, um momento de dipolo magnético, que não depende só depende de quantidades de constantes universais. Não depende, por exemplo, do raio da órbita do elétron, não depende da velocidade que esse elétron, que seria uma coisa difícil de se medir, inclusive, levando em consideração inclusive as questões da mecânica quântica, que vocês sabem que existe toda a dificuldade de fazer medição em mecânica quântica. Então aqui a gente encontra uma razão, quer dizer, a divisão entre o momento de dipolo magnético orbital e o momento angular como sendo uma constante universal. Então isso é um grande facilitador para poder nós comprovarmos as propriedades do átomo verificadas pelas equações da mecânica quântica. Então, como eu disse, a razão μL sobre L depende de duas constantes universais. Vamos reescrever. Isso aqui é uma forma só para simplificar resultados futuros. Vamos reescrever essa razão μL sobre L como sendo GL vezes μB dividido por H cortado. H cortado, para quem não lembra, é a constante de Planck dividido por 2π. E esse μB é a carga do elétron vezes a H cortado dividido por duas vezes a massa do elétron. Esse tem o valor dado por essa expressão, 9,27 vezes 10 a menos 24 joules por Tesla. E essa constante μB é chamada de magnéton de Bohr. É uma constante física também que está naquelas tabelas de constantes universais. Magnéton de Bohr. E GL, nesse caso aqui, ele vale 1. É o chamado fator G orbital. A princípio parece não ter muito sentido você botar uma constante igual a 1, mas no futuro ela acaba aparecendo em outros resultados de momento magnético, só que com outros valores. Por isso que é importante a gente introduzir essa constante agora, ela vai acabar sendo revisitada em outros problemas. Então aqui é só uma outra forma de escrever a razão que a gente conhece. Ela continua sendo uma razão que depende apenas de constantes universais, no caso aqui a constante de Planck e o magnéton de Bohr. Se eu escrever na forma vetorial, lembrando que momento magnético, momento de dipolo magnético e o momento angular são quantidades vetoriais. Nesse desenho, vocês podem ver que eu tenho a representação do momento angular aqui para cima, também segue a regra da mão direita, e o momento magnético, de dipolo magnético, para baixo. Por quê? Porque o elétron tem carga negativa. Lembre-se que a corrente ela segue o sentido da carga positiva, a corrente convencional. Então, na verdade, a corrente elétrica não está na direção dessa velocidade do elétron, é o contrário. Por isso que o momento de dipolo magnético ele é oposto, ele é antiparalelo ao momento angular. E por conta disso, a minha expressão vetorial ela é dada por essa relação aqui, onde aparece esse menos, por causa dessa diferença de sentidos entre os dois vetores. Essa razão não depende do tamanho e nem do formato da órbita. Olha só, esse cálculo não está no livro. O livro considera um cálculo um pouco avançado para a proposta do curso, mas mostra-se, ele afirma que esse cálculo, se for feito com a trajetória elíptica, por exemplo, dá o mesmo resultado. Então é um resultado que independe do formato da órbita. Isso facilita bastante, porque a gente pode não precisa se preocupar tanto com o formato da órbita para poder encontrar esse resultado. E além do mais, o mesmo resultado ele é obtido se você levar em consideração operadores quânticos. O cálculo aqui ele foi feito utilizando uma teoria semiclássica, porque você vê que a gente utilizou as equações do momento angular clássico, mas levou em consideração
os postulados da teoria de Bohr, da trajetória circular e coisa e tal. Mas, mesmo se você usar operadores quânticos, puramente quânticos, o resultado ainda é o mesmo. Ou seja, essa é uma razão realmente que funciona e tem uma grande vantagem, que ela depende só de constantes universais. Então, ou seja, a princípio, se eu colocar o átomo, dentro de um campo magnético, como o átomo ele possui um momento de dipolo magnético associado, que já foi calculado aqui, pela reação que esse momento de dipolo magnético vai sofrer com a presença do campo magnético, a gente pode, a princípio, medir o quanto que esse momento de dipolo sofreu e com essa medição saber quanto equivale, por exemplo, o valor do momento de dipolo magnético. Lá na primeira unidade, nós vimos que o módulo do momento angular do elétron, né, no átomo de hidrogênio, esse módulo é quantizado, né, ele depende de uma constante que a gente chamou de número quântico orbital, esse L aqui. Então, espero que vocês estejam lembrados. Então lá a gente viu que o módulo do momento angular eles têm valores quantizados. E é basicamente dado por essa expressão raiz de L que multiplica L mais 1, multiplicando a constante de Planck. Então, se eu substituir a expressão que a gente encontrou para o momento angular do átomo de hidrogênio, nós encontramos que o módulo do momento de dipolo magnético do átomo de hidrogênio ele é dado por essa expressão. Então, olha que beleza. Pelos resultados da equação de Schrödinger, eu consegui medir, determinar quantitativamente o valor do momento de dipolo magnético. Então, se eu conseguir fazer um experimento que gere um resultado, né, através de um campo magnético, que gere um resultado de que eu consiga medir esse momento de dipolo magnético, eu vou conseguir constatar essa teoria da quantização do momento angular, como foi previsto pelos resultados da equação de Schrödinger. Além disso, a gente também viu que a componente Z do momento angular também era quantizada, é determinada por um número quântico, que é o número quântico magnético, que é esse M aqui. E a gente viu que tinha toda uma regra, que vai de menos L a mais L. Então, quer dizer, com o experimento, com essa constatação, que a gente consegue calcular quantitativamente a expressão para o momento angular, momento de dipolo, medindo o momento de dipolo, a gente vai poder constatar a existência da quantização dos momentos angulares do átomo de hidrogênio, certo? Esse vai ser justamente o tópico, o tema do início do tema da próxima aula, que é a aula número 14, sobre o experimento de Stern e Gerlach. Certo, galera? Espero que vocês tenham compreendido a proposta dessa primeira aula aqui, da segunda unidade. E, novamente, repetindo, qualquer dúvida, basta postar na plataforma. Certo, galera? Então é isso aí, até a próxima aí. Fui, ui, ui, ui.